Teleaula Parnamirim. Olá, querido aluno, você que faz parte da turma aí, especialmente no nono ano, você que está estudando, está ligadinho em nossas aulas. Não perca também esse nosso encontro, tá certo? Meu nome é Francisco José, pode chamar também de professor FJ, e hoje nós vamos ver noções de estatística. É claro, não podemos ver o universo completo, como a última aula que nós passamos de probabilidade, né? Vemos apenas a parte de noções, mas não deixa de ser importante e significativo para que vocês também tenham noção dessa área que é tão importante e tão usada em nosso dia a dia. Você vai ver aqui em nossos exemplos o quão importante é você também estudar a parte de estatística. E é claro, como nós estamos passando noção, escolhi, né, uma parte de estatística para trabalhar, que são as medidas de tendência central, que são elas: média aritmética, moda e mediana. É claro que quando se trata de média aritmética, basta que você também diga média, que aí as pessoas já vão entender que esse aspecto se trata de média aritmética. João deseja calcular a média das notas que tirou em matemática, representada na tabela ao lado. Você pode ajudá-lo? Só um desafio para você. É claro, você que já está estudando aí no ensino fundamental, já deve ter visto isso, né, na sua escola, onde você estuda. Por quê? De repente você tira nota aí nas provas, e lá geralmente é dada por bimestres, e aí no final do ano você diz: não, vou calcular aqui a minha média para ver se eu passei ou não. Você sabe fazer isso? Então, se você ainda não aprendeu, acompanhe a nossa aula. E se você sabe, não deixe de acompanhar, porque você vai rever isso também em nosso encontro de hoje. Vamos dar um pouquinho aí de uma palhinha do que seja estatística, né? Peguei uma definição aí do dicionário, diz que é a ciência matemática que analisa e interpreta conjunto de dados numéricos referente a assuntos diversos. Veja, por isso que ela é muito, né, e amplamente utilizada. Por quê? Porque ela envolve diversos assuntos. Não está presente apenas na matemática, na geografia, na biologia, né, na parte própria também da estatística. Aí diz aqui também outra definição: o conjunto de resultados dessa variedade de análise e estudo. Também pode ser definido como estatística. E aí, né, nós temos um exemplo aqui: demanda de passageiro por linha ano. Aí no caso de 2012, a questão de viagens de trem, a demanda de passageiros aí colocada na linha 1, linha 2, linha 3. E aí também, é claro, aqui nós temos uma tabela e do lado direito, né, nós observamos um gráfico, porque muitas vezes os resultados em estatística ou vêm através de tabelas ou vêm representados por gráficos, para que fique melhor, para quem está visualizando, possa perceber o que está ali. É claro que para que isso aconteça, se tem um longo trabalho, né, ali por trás, para que se possa organizar esses dados e depois de organizados, colocado no gráfico que fique bonitinho para você ver. Ali nos meios televisivos, a gente percebe muito, né, eles colocarem ou a tabelinha bonitinha já organizada, ou um gráfico. Até tem vários tipos de gráficos, tem os pictóricos, que são gráficos, né, ali que de repente representam a figura daquele assunto que está sendo tratado. Também, né, existem vários tipos de tabelas que eles já colocam para ficar, é claro, uma informação mais resumida, que você possa compreender, mas também, né, fica melhor para o leitor, para quem está vendo, fica muito mais interessante, ok? Medidas de tendência central, né? Como eu falei, nessa aula de hoje nós vamos centrar o nosso ponto nessa parte de medida de tendência central, e tem uns cálculozinhos para nós podermos fazer durante o nosso encontro. A média aritmética, a primeira, né, das medidas que nós vamos ver, a gente vai colocar logo um exemplo para podermos tratar de média aritmética, para que você entenda na prática como é que ela funciona. 8 alunos do nono ano participaram de uma competição de robótica na escola. E para cada um foi atribuído uma nota. Tá aí as notas desses
alunos numa competição de robótica que teve na escola. Observe, um tirou 2, outro tirou 3,5, outro tirou 1, outro tirou 2,5, e assim sucessivamente, até que teve um aí que tirou 10. E está aí essas notas. Agora, a média aritmética dessas notas. Qual será a média aritmética? Ou seja, que média nós vamos atribuir a essas notas? Ou como podemos fazer isso? Aí eu estou chamando de MA, que é média aritmética. Pega os 8 valores, né? Ou seja, as 8 notas, e divide por quanto? Por 8. Aí você pode pensar, professor, agora eu sei. Quando eu quiser saber a minha média anual das notas, eu pego as 4 notas dos bimestres que eu tirei, somo e divido por 4. Eu não tenho 4 notas? Então, a definição de média aritmética fica bem simples. Você pega o conjunto de valores que você tem, soma todos eles e divide pela quantidade de valores que aparece. Só isso. E aí você tem essa soma que vai dar 32, dividido por 8, dá 4. Lembrando, média aritmética, às vezes, não pode representar toda a situação. Veja, esse 4 fica até mais bonito de observar do que quem tirou 1, do que quem tirou 2,5. Mas, de repente, esse 4 representa quem tirou 10? Eita, a média, né, é uma base ali observando todos os valores. Mas nem todo mundo pode ser representado bem a partir daquela média. Ok? Então, vamos lá. Logo, a média aritmética das notas dos alunos na competição de robótica foi 4. Você sabe calcular a sua média? Veja direitinho. Olha as notas que você está tirando também. Tire notas boas, porque no final a sua média vai ser boa. Mas se você não tirar, né, a sua média pode estar abaixo e você ficar em processo de recuperação, que não é desejo do vosso professor. Ok? Média aritmética ponderada. Dentro da média, existe também a média aritmética ponderada, que pode nos ajudar a calcular a média quando os valores podem ser muito, né? Se tiver muitos valores para poderem ser calculados, se tiverem valores repetidos, mas em algumas situações exige-se que se faça, de fato, uma média aritmética ponderada. Vamos colocar um exemplo para vocês terem uma noção. Em um concurso para cães, os participantes foram julgados de acordo com determinados requisitos. Para cada requisito foi atribuído um peso. Olha só. Beleza, peso 1. Destreza, peso 2. E porte, peso 3. Ou seja, foi um concurso e aí eles avaliavam essas situações, ou esses 3 requisitos aqui. Douglas levou o seu cão Machado e obteve, em beleza, ele tirou nota 7,5, em destreza, tirou nota 9, e em porte, tirou nota 7. Agora, como saber a média que esse cão Machado tirou? Ou seja, como estabelecer a média dele? Aí agora vamos fazer. A média aritmética ponderada será 1 vezes 7,5. Por que esse 1, professor? Porque o 1 é justamente o peso dado para beleza. Como ele tirou 7,5 na parte de beleza, então nada mais justo de pegar esse 7,5 e multiplicar por 1. Depois, nós temos 2 vezes 9, ou seja, o peso ali com relação à destreza é 2, e em destreza ele tirou 9, e o peso relacionado a porte é 3, e em porte ele tirou nota 7. Multiplica-se e soma esses valores em cima e divide, gente, pela soma dos pesos. Como eu tinha peso 1 para beleza, peso 2 para destreza e peso 3 para porte, aí eu coloquei o somatório deles ali embaixo. E aí vamos ter em cima, é claro, gente, multipliquei 1 por 7,5, 2 vezes 9 e 3 vezes 7. E em seguida somamos esses valores, que deu ao todo 46,5, que dividido por 6 dá 7,75. Isso, né, foi a nota final do cão Machado, representando aí justamente
a média aritmética ponderada. Quando você fala de peso, né, aí você já pense em média aritmética, só que ponderada. Quando não falar de peso, aí você fica tranquilo. Mas se você tem um conjunto de dados com muitos valores, né, muitos valores, e tem valores repetidos, você também pode usar justamente essa média aritmética ponderada para fazer esses cálculos, ok? Vamos para a segunda medida de tendência central de nossa aula. Há situações em que, dentro de um conjunto de dados, a presença de valores muito maiores ou muito menores do que os demais influencia a média aritmética, fazendo com que ela não represente a realidade desse conjunto. Foi o caso lá da nota de robótica, que a gente tinha tirado 10, que a gente tinha tirado 1, e a média foi 4, que nem representa nenhum e nem outro. Nesses casos, é conveniente utilizar a mediana. Então, vamos ver o que é mediana. Exemplo, veja as alturas em centímetros de 5 adolescentes. Tá aí as adolescentes. Liz tem 165 centímetros, ou seja, 1,65 m. Cris tem 168 centímetros, 1,68 m. Rô tem 1,71 m. Ju tem 1,57 m. E Má tem 1,52 m. Ok? Então, tá aí as 5 adolescentes. Se eu for estabelecer uma média aritmética, eu somo todas essas alturas e divido por 5, porque são 5 adolescentes. Mas eu quero fazer a mediana. Como é que eu faço a mediana? Vamos colocá-la em ordem crescente. Preste atenção. Mediana já muda. Média aritmética, você pega a soma, de qualquer forma você vai estabelecer. Só que mediana, o primeiro passo é colocar elas em ordem crescente. Como assim? Eu vou colocar aqui da menor para a maior, mas também você pode fazer o processo inverso. Colocar da maior para a menor sem problema nenhum e nem prejuízo para a mediana. Ou seja, você coloca os dados ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então vamos fazer em ordem crescente. Primeiro eu vou colocar Má aqui, que é a mais baixa. Em seguida eu vou colocar Ju. Depois eu vou colocar Liz, Cris e por último Rô, que é a mais alta de todas. Nesse caso, como está em ordem crescente, a mediana, gente, é o termo do meio. Então, a mediana é o valor que está mesmo aí no centro. Como eu tenho 5 adolescentes e tem uma que fica no meio, olha, tem 2 para cá, que é Má e Ju, e quem fica no meio é justamente Liz. Então, a mediana vai ser 165, que é 1,65 m a medida de Liz. Ok? Fácil, fácil, né? Agora, vamos tentar dificultar um pouquinho. Suponha agora que uma sexta adolescente, cuja altura é de 167 centímetros, junte a elas. Está aí as 5, e aí a outra adolescente, que é de 167 centímetros, vai se juntar a elas. E agora? Se nós temos essas 6 adolescentes, qual será a mediana? Gente, não tem nenhuma dificuldade. Ela vai ficar entre Liz e Cris, colocando em ordem crescente, certo? Então vai ficar assim, ó. Vou pegar essa nova adolescente e colocar ela no meio dessas outras duas, que é Liz e Cris. E agora? Quem de fato está no meio? Foi essa que entrou? Não. Agora nós temos 2 no meio. Então, se nós temos 2 no meio, a mediana é a média aritmética entre elas duas. Ou seja, se eu acrescentei uma que tem 1,67 e tem a uma de 1,65 aí, ó, elas duas ficam no meio. Ou seja, Liz e essa nova adolescente. Então, vai ficar 165 mais 167 dividido por 2. E observe que a mediana vai dar 166. Ou seja, não deixa de ser o termo do meio. Porém, quando o conjunto de valores que eu estou trabalhando for par, como eu tenho 6, as duas que ficam no meio, eu pego, somo e divido por 2. Quando for ímpar, é fácil. Tinha 5, e quando tinha 5, ficava sempre uma no meio. Tranquilo? Agora, depois que você coloca em ordem crescente ou decrescente. Quando vai fazer a mediana,
não esquecer desse detalhe, ok? Vamos adiante. A última medida que nós vamos ver nesta aula de hoje chama-se moda. As medidas apresentadas até agora são formas de representar conjuntos de dados, geralmente quantitativos. E quando se trata de dados qualitativos, o que é que a gente vai fazer? Qual, por exemplo, é seu esporte favorito entre ciclismo, natação ou basquete? Já pensou? Aí eu vou dizer, não, a média é tanto. A mediana é tanto. Não. Preste atenção o que é que vai acontecer. Suponha que entre uma turma de 20 alunos, as respostas foram 12 alunos preferiram basquete, 5 alunos preferiram natação e 3 alunos preferiram ciclismo. Tem condições de eu fazer média, mediana? Não. Aí aparece, né, a conveniência de nós fazermos uma outra medida de tendência central, que é chamada de moda, porque aí, no caso, são variáveis qualitativas. Então, precisamos utilizar uma medida central que seja apropriada para esses dados, que é a moda. Chamamos de moda o elemento de maior frequência no conjunto. E é o mais fácil que tem, né, gente? Qual é o que tem maior frequência nesse conjunto de dados? Observando 12 alunos basquete, 5 alunos preferindo natação e 3 preferindo ciclismo. Vocês têm dúvida qual é a moda? A moda é justamente, né, basquete foi mais escolhida. Por isso que vocês, né, podem ver as pessoas usando um estilo aí de vestimenta, dizer, olha, aquela roupa ali está na moda. De repente, a pessoa usar um tipo, quem sabe, de smartphone, e dizer, olha, aquele smartphone está na moda. Tem pessoas, por exemplo, comprar um certo tipo de TV ou de refrigerador, de repente diz, olha, aquilo ali é o que está na moda, que o povo está mais adquirindo. É o que você vê com mais frequência. Então, o que você entende por moda aí fora é o mesmo conceito também, ou bem parecido com o conceito em matemática. Ou seja, é o elemento que tem maior frequência no conjunto de dados. Agora, vamos para alguns exemplos mais práticos para ver se vocês sabem aplicar quando vier os problemas. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana numa padaria. Aí os dias da semana, de domingo a sábado, e o número de pães vendidos. Vamos ver. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi... Qual foi o dia da semana? Domingo, segunda, terça, quarta ou sábado? Aí está aí as alternativas. O que é que nós deveremos fazer? Como ele diz que ali vai ser a média a ser calculada, eu vou pegar todos os valores, certo? Que tem ali, 250 até os 186, e como os dias da semana são 7, eu vou dividir justamente essa soma por 7. Já que ele está querendo, que é o que mais se aproxima da média, eu vou calcular a média. Então, somando esses valores, nós encontramos 1.484, são todos os pães vendidos durante a semana, e eu vou dividir por 7. Ao dividir, eu encontro 212. Mas ele não quer a resposta numérica. Ele quer que você observe o dia da semana utilizado ali, ó, que diz, ó, o número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média. Então, qual é esse dia? Olha para terça-feira. Eu tenho também que segunda-feira foi perto? Foi. Mas se eu pegar de 208 para 212, eu tenho diferença de 4. E se eu pegar 215 para 212, eu tenho diferença de 3. Então, o mais próximo é terça-feira, como está colocado aqui na letra C de casa. Ok? Deu para entender, gente, essa questão? Questão bem tranquila. Por mais que tenha caído no Enem, na prova do Enem de 2019, mas não vejo maiores dificuldades de você entender uma questão desse tipo. Ok? Olha a outra aqui. O gráfico
apresenta a taxa de desemprego em porcentagem, né? Vocês lembram daquele símbolo? Para o período de março de 2008 a abril de 2009. Obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Está ali a taxa de desemprego e ele quer saber a mediana. Olha só, a questão não pede média, não pede moda, quer saber a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Então, se ele quer a mediana, eu tenho que observar o quê? Primeiro, vejo o conjunto de dados, né, quantos valores aparecem. E lembra daquele detalhe que eu falei na aula de hoje? Que você tem que deixar ou de forma crescente ou de forma decrescente. Primeiro, eu tenho aí que é a mediana. Primeira coisa a observar. Se eu tenho a mediana, eu observei também a quantidade de termos. Quantos números aparecem ali naquele gráfico? E são 14 números. Se são 14 números, e agora? Não vai ter um no meio. Lembre que quando eu disse, quando é par, vai ficar 2 no meio. E esses 2 no meio, gente, vai ser, vou pegar 14 dividido por 2 dá 7, vai ser o sétimo e o oitavo. Se eu pegar o sétimo e o oitavo termo e dividir por 2, aí eu obtenho a mediana. Por que dividir por 2? Porque a quantidade de valores no conjunto de dados que nós estamos observando é par, porque tem 14. Se tivesse 13, não, aí ficaria 1, ou seja, o sétimo estaria ali bem no meio. Mas como tem 14, aí eu posso observar o sétimo, o oitavo, e aí dividir por 2, ou seja, estabelecer a média aritmética desses dados. Mas como eu saber quem é sétimo e quem é oitavo? Sou cheio de dados aí. Não tem problema. A gente agora vai estabelecer de forma crescente. Vou colocar aqui, ó, e observe aí na telinha, bem direitinho, o que é que vai acontecer, ó. O 6,8 é o menor, tá ali embaixo, ó. O menor número que a gente observa ali no gráfico é o 6,8. Depois do 6,8, o segundo é 7,5. Depois do 7,5, observando a sequência é 7,6, ó, terceiro, não perca a conta. Depois vem 7,6 de novo, é o quarto, que é igual, né? Então, é o quarto termo que aparece. O quinto é 7,7. O sexto é 7,9. O oitavo, ou desculpe, o sétimo é também 7,9. E aí eu já circulei. Por quê? Porque é dele que eu vou fazer uso para calcular a mediana. E depois, o oitavo é 8,1, que eu vou também circular. Precisa de eu saber os demais? Não. Se eu tenho os 14 termos, ao ter esses 14 termos, eu observo que o sétimo é o 7,9. O oitavo é o 8,1. Então, eu já posso estabelecer esses termos, somando aqui e dividindo por 2. E ao fazer isso, 7,9 mais 8,1 dá 16, dividido por 2 dá 8. Então, no caso, a mediana dessa taxa de desemprego pode ser representada aqui por 8%. Alternativa B de bola. Ok? Deu para entender, gente, essa questão? Por mais que tenha envolvido talvez um raciocíniozinho um pouquinho maior, mas veja, para que vocês notem bem, eu trouxe a diferença entre a média, o que é que nós podemos estabelecer como média, e como também nós podemos estabelecer como mediana. Para vocês terem aí como fazerem essa diferença. Quando a questão pede média, quando a questão pede mediana, e assim a gente saber trabalhar. Agora vamos para o nosso próximo exemplo. O próximo exemplo caiu aí no Enem de 2016. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador, em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Daí as observações. O número de pessoas, né, que entram no elevador
Aí no térreo, por exemplo, 4, que sai, né? Não saiu ninguém, só fiz entrar. Aí no primeiro andar, aí tem 4 e aí 3 sai. No segundo andar, e assim sucessivamente. Ele foi observando as pessoas que entram e as pessoas que iam saindo ali daquele elevador. Aí veja bem, com base no quadro, qual é a moda, olha só, do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar. Será 2, 3, 4, 5, 6. Se você for olhar ali, aí você, não, professor, o que tem mais frequência é o 2. Cuidado. Aparece ali vários, aparece 4, 2. Aparece 2, 4, né? Aí você olha ali, mas cuidado, esse seu olhar é apenas superficial. Vamos olhar a questão de quantos de fato estão no elevador. Vamos fazer esse trabalho? Primeiro, eu observo que aí é moda. Não vou somar e dividir os valores. Nem vou procurar o valor do meio, deixar crescente ou decrescente, não. Porque agora eu estou procurando moda. Primeiro, se eu pegar aí do térreo e eu somar as pessoas que entraram, né, com as pessoas que saíram, ou subtrair, não sei, eu vou obter quem? 4. Pega as pessoas que entram, menos as pessoas que saem, mais vai dar no mesmo, vão ser 4 pessoas. Se eu pego essas 4, vou levar lá para o primeiro andar. Os 4 tem lá. Só que no primeiro andar, as 4 que tinham, aí só que saíram 3. Ou seja, as 4 que foram, mas as 4 que entraram, dá igual a 8. E aí eu vou ter que tirar as 3 que saíram. Então, no primeiro andar, existiam quantas pessoas no elevador? 5. Ou 5 pessoas ficaram no elevador. Já para o segundo andar, eu pego essas 5, elas vão ser transportadas para o segundo andar. Chegou lá, uma entrou, então ficou 6, só que uma saiu. Então ficaram, na real, ficaram 5 pessoas. E aí no terceiro andar, do mesmo jeito. E essas 5, entraram mais 2, ficou 7. E aí saíram 2, ficou 5 de novo. E aí no quarto andar, tinha as 5, né, que já existia a partir do terceiro, foram para o quarto andar, entrou mais 2, ficou 7, tirando a que não, né, realmente não saiu ninguém, ficaram as 7, ou permaneceram as 7. Depois, foram lá para o quinto andar, chegou lá, subiram mais 2, ficando 9, retirando as 6 que saíram, ficou de fato 3 pessoas. Olha a pergunta. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar? E agora, gente? Dá para mudar a concepção da resposta? Veja que no elevador mesmo ficariam estas pessoas que estão aí, a quantidade de pessoas que estão em azul. E quantas são? 4, 5, 5, 5, 7 e 3. Então a moda é 5. Ok? É uma questão que a princípio você pode dizer, vixe, já estou vendo aqui que são 2, mas quando você vai fazendo, né, direitinho, veja que a moda são 5 pessoas na real. E é claro, não poderia, né, terminar essa aula sem deixar, né, uma atividade. É claro, essa atividade também ela vai envolver a parte também de porcentagem, a parte de probabilidade, a parte também que nós vimos, pode ter questões também de juros envolvidos. Então, por isso que eu coloquei também essas 2 páginas para você revisar alguns conteúdos e ver também um pouco da parte de estatística que nós estamos tendo nesse nosso encontro. Espero que vocês tenham entendido o que nós explicamos nessa aula de hoje. E é claro, digo também a todos que fiquem com Deus, né? Um abraço do vosso professor FJ. Não deixem de estudar. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.